Bom, gente, vamos falar mais um pouquinho aqui do potencial elétrico, né? Então, vocês viram que a definição dessa grandeza escalar, chamada potencial elétrico, é a razão entre a energia potencial elétrico pela carga teste, carga de prova. Essa é a definição. Certo? No caso de uma carga pontual, eu usei como próprio exemplo para demonstrar isso, a gente viu também que para carga pontual, esse potencial elétrico é calculado assim, K0, constante eletrostática do vácuo, então imagino que essa carga está no vácuo, vezes a carga Q fixa, dividido pela distância da carga Q fixa até um ponto que você quer calcular o potencial elétrico, né, desse campo elétrico. Então, para uma carga de prova pontual, ela é dada por isso aqui. Note algumas coisas. Por exemplo, se a carga Q fixa é negativa, o potencial elétrico vai ser negativo também. Então, se Q fixo é positivo, portanto, o potencial é positivo. E se o Q fixo é negativo, portanto, o potencial elétrico é negativo também. O potencial elétrico pode ser zero também, a gente já viu. É claro, se a energia potencial elétrica é zero, o potencial elétrico também é zero. Então, no infinito aqui, o potencial elétrico vale zero. Então, ele é um número, é um escalar, pode ser negativo, positivo ou zero. Agora, uma questão interessante que a gente pode se perguntar aqui é assim, mas e no caso de eu ter, se eu tiver uma carga pontual, quero saber no ponto P qual o potencial elétrico, eu faço a conta e encontro numericamente quanto que ele vale. Ok. Mas e se eu tiver uma certa região do espaço que eu tenha essa carga Q1 fixa, esta outra carga Q2 fixa também, e essa outra carga Q3 fixa também. Vamos supor que o Q1 seja positivo, que o Q2 seja negativo, que o Q3 seja negativo também, tá? Vamos supor, sinais, né? Duas cargas negativas e uma positiva. E nós queiramos saber o potencial elétrico neste ponto P, que, porventura, esse ponto P pode estar imerso nos campos elétricos criados pelas três aqui. Tanto o campo elétrico da carga Q3 chega no ponto P, quanto da Q2, quanto da Q1. Então, qual é o potencial elétrico resultante nesse caso? O potencial elétrico é muito simples, gente. Como o potencial elétrico é um escalar, o potencial elétrico resultante nesse ponto P é a soma individual de cada um dos potenciais elétricos gerados por cada uma das cargas que fixa. Ou seja, V1 mais V2 mais V3. E veja que esses cálculos aqui é um cálculo escalar, é um cálculo algébrico, é só somar. Né? Isso aqui deu 10 volts, aqui deu menos 10 volts, aqui deu 2 volts, por exemplo. 10 com menos 10 dá 0, dá 2 volts, entende? Então, é só somar escalarmente, levando em consideração o sinal do potencial. O potencial sendo negativo, então a soma vira uma subtração. Né? Então, como eu falei, né? Nesse caso aqui, ó, o V1 é positivo, o V2 é negativo, o V3 é negativo. Sabe? Então tem que somar escalarmente dessa maneira. E é simplesmente isso. Tá? Outra coisa aqui importante a se falar aqui sobre o potencial elétrico. Né? E se a gente quisesse saber qual o potencial elétrico produzido por uma distribuição agora contínua de cargas? Porque aqui a gente está falando de cargas pontuais, né? Cargas que estão todas concentradas num determinado ponto do espaço. Agora, e se tiver uma certa região do espaço que a carga está distribuída no meio de um corpo? Deixa eu apagar aqui. Vou fazer esse caso rapidamente, antes de terminar esse vídeo. Bom, então, no caso, então vou apagar aqui também. Então, no caso da gente ter um determinado corpo, qualquer, e esse corpo está distribuído, tem cargas distribuídas
ao longo de todo o corpo. A carga Q, só que ela não está concentrada num ponto do espaço, ela está por todo o corpo. Nós queiramos saber no ponto P, neste ponto aqui, qual o potencial elétrico resultante. Como que a gente faz? Bom, é análogo quando a gente calculou o vetor campo elétrico. A gente vai separar uma cargazinha aqui, chamar essa carga de dQ. Essa carga dQ está a uma certa distância R, no ponto P, e ela vai produzir um potencial elétrico diferencial dado por K0 dQ sobre R. O que a gente tem que fazer agora? Calcular o potencial elétrico infinitesimal produzido por cada uma dessas cargas infinitesimais e somar todo mundo. Como que faz isso? Por meio da integração. É a integral que faz isso pra gente. Então, assim, o potencial elétrico resultante passa a ser o quê? A integral, a soma de todos esses potenciais infinitesimais gerados por cada uma das cargas no ponto P. Então, isso aqui vai ser a integral de K0 dQ sobre R. Certo? E aí, os problemas que vão surgir aqui, eles serão mais simples, até em muitos casos, mais simples do que o que a gente viu no campo elétrico. Porque lembra que no campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele era um vetor orientado no espaço, então ele tinha componentes, né, se fosse um problema bidimensional x e y, a gente tinha que olhar para aquelas componentes e tal. Aqui não tem isso, aqui é só um escalar, é só ir lá, olhar a geometria do problema, verificar como essa carga está distribuída ao longo do determinado corpo com relação ao ponto P, e aí montar a integral e fazer a integral, como a gente já viu no caso do vetor campo elétrico. Tá? Então é bem parecido com o que a gente já viu. Falta agora eu comentar sobre a diferença de potencial. Vou deixar isso aí para o próximo vídeo.